Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do rádio, da TV e também da internet. Vamos juntos, nessa próxima meia hora, desvendando os mistérios dessa sociedade cada vez mais digital. Hoje a gente fala sobre tecnologia e segurança pública, cidades inteligentes. Vamos entender como a nossa vida vai ser cada vez mais impactada pela tecnologia e seus desdobramentos. E quem vai ajudar a gente a entender essa história toda por aqui é o Eric Koser, CEO da Gabriel. Eric, seja muito bem-vindo ao Sociedade Digital. Quero começar te perguntando como você vê a utilização da tecnologia na segurança pública, no nosso dia a dia. A gente tem visto alguns gols e algumas bolas fora. Eventualmente, a gente ouve dizer, sei lá quem foi preso injustamente, tecnologia tem viés. Me dá um panorama geral e aí a gente começa a aprofundar o nosso assunto. Maravilha, André. Obrigado pelo convite. Todos da Jovem Pan ouvindo em casa. Perfeito. Acho que é inevitável, né, a gente ter esse debate como sociedade. Isso faz cada vez mais necessário, porque está bem claro para todo mundo que da forma como a gente está lidando com segurança pública, a gente não está tendo os resultados que a gente gostaria enquanto sociedade. Existem outras sociedades no mundo afora que abordam o problema de outra forma, né? A gente pega muito o exemplo de Londres, né, no Reino Unido, onde, em vez de investir mais e mais, né, em mais pessoal, mais calibre, mais ostensividade, eles tiveram a abordagem de investir em tecnologia e inteligência, né? A gente pega, por exemplo, São Paulo, maior metrópole do Brasil, da América Latina. A gente tem uma quantidade, uma relação entre o número de câmeras e o número de habitantes baixíssima, por volta de uma câmera para cada 1.000 habitantes. Uma cidade como Londres tem 60 câmeras para cada 1.000 habitantes. O que eles conseguiram fazer isso, né? Gastando muito menos que o Brasil, tendo a mesma quantidade proporcional de policiais para a quantidade de habitantes, eles conseguiram reduzir demais o gasto deles e da efetividade, né, no combate ali. Então, é uma coisa que eu sempre falo, André, que crime acontece em qualquer sociedade, né? A Suíça vai ter crime organizado, o Japão tem Yakuza. O que é anomalia da América Latina é crime violento. E a gente normalizou o absurdo, né? Você andar na rua tendo o celular do bandido, você botar o cartão embaixo da sola de sapato, alguma coisa desse tipo. Isso não é normal, né, a gente viver numa sociedade assim. Os países desenvolvidos e vários países em desenvolvimento, eles resolveram esse problema de segurança pública com inteligência, né? Botar mais gente na rua é impossível. Seria maravilhoso ter uma viatura na porta de cada comércio, de cada casa, mas é impossível economicamente fazer isso. A forma que a gente tem que fazer isso é com tecnologia. E aí, obviamente, né, falando um pouquinho da Gabriel, a gente é uma empresa de tecnologia que está fazendo isso de forma privada, em parceria com o poder público. O que a gente faz é que a gente vende para prédios. Talvez alguns de vocês tenham visto, né, os nossos postes ou nossas câmeras que tem um LED verde, um poste verde, voltada para a rua para a gente fazer uma rede e conseguir entender ruas, bairros inteiros, o que está acontecendo e entregar essa inteligência mastigada para o poder público, né, para a polícia, quem é a autoridade constituída, fazer o trabalho deles da melhor forma possível. Mas quem paga a conta no nosso caso são os prédios, condomínios. Então a gente está com uma abordagem um pouquinho diferente, de juntar o público e o privado para conseguir resolver isso. Quando a gente olha para o nosso ecossistema de tecnologia, as ações de cibersegurança são cada vez mais importantes. A gente fala muito sobre isso aqui. Aqui no Sociedade a gente fala muito sobre a importância de não digitar informações pessoais em qualquer e-mail ou retornar SMS, mensagens de WhatsApp que você recebe. A discussão sobre o tema e o amadurecimento da sociedade são fundamentais para que as pessoas consigam usar esses dispositivos digitais, que vão estar em cada vez mais quantidade no nosso dia a dia. A gente cada vez mais vai usar não só esse conjunto de gadgets que atualmente estão à nossa disposição, o seu tablet, seu celular, seu relógio, mas daqui a pouco tecnologias insidables, microchips, cardioversores, tecnologias que a medicina vai ajudar a literalmente empurrar para dentro do nosso corpo. Isso faz com que a preocupação sobre segurança também aumente. Imagina, hoje a gente se preocupa com hackear um celular, a gente vai se preocupar em hackearem uma bomba de insulina que pode matar uma pessoa. O contexto da segurança pública e das cidades inteligentes amplia ainda mais
a necessidade de lidar com o tema da cibersegurança. Quero te pedir para comentar esse pensamento. De que forma você enxerga essa demanda por cibersegurança e, naturalmente, sob o aspecto da segurança pública em toda a nossa sociedade? Perfeito, André. André, acho que tem uma frase, né, que é bem famosa do filme Homem-Aranha, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Tecnologia pode ser uma forma de melhorar a vida de todo mundo, mas também pode ser uma forma de opressão. Eu falei de um caso, né, bem positivo de Londres. Existem casos contrários, né? Por exemplo, eu morei na China por 1 ano e meio, fiz meu mestrado acadêmico lá na China. A China é um país espetacular, conseguiu resolver o problema de segurança pública, mas também dá para ver como a tecnologia pode ser usada de formas não ótimas, e enquanto sociedade a gente tem que ter esse debate, né, adulto. A China, por exemplo, tem questões sensíveis de coleta de dados muito além do proporcional, que dá muito mais poder para o governo, né, do que seria razoável. Então, a mesma coisa pode ser usada para o bem ou para o mal. É isso que eu queria colocar aqui primeiro. A nossa abordagem, né, na Gabriel, e aí eu entendo que isso vale para outras empresas que estão lidando com isso com respeito, né, e com a importância que é necessária, é de tratar o dado na proporcionalidade. Então, por exemplo, a gente entrega, mediante ofício policial, as imagens de câmeras voltadas para a rua, e como a gente tem visibilidade de bairros inteiros, a gente tem muito poder, né? Então a gente tem que lidar muito com gestão de acesso, não pode ser qualquer pessoa na empresa que tem capacidade de fazer aquilo ali. Um ofício policial tem que ser bem delimitado, que ele precisa de tais dados, de tais horários, de tal geografia, não pode ser uma coisa ilimitada, para a gente entregar o que é necessário para dar aquele resultado, né, de inteligência, para conseguir desvendar um crime e ter um desfecho, né, uma prisão ou inocentamento. Mas na proporcionalidade. Essa questão de proporcionalidade acho que é essencial para qualquer coisa que a gente discuta sobre respeito à privacidade das pessoas. Enquanto sociedade brasileira, a gente tem que encontrar o nosso próprio caminho. Eu sei que o brasileiro está inconformado com a questão de segurança pública, mas a gente também não pode fazer isso a qualquer custo, porque lá na frente a gente vai se arrepender. Então, a gente sempre tem esse lado balanceado. E tem uma outra coisa, né, que você estava falando sobre... você falou no ponto anterior sobre o uso da tecnologia, de dar um resultado, por exemplo, de uma inteligência artificial, trazer um insight e isso ser tomado uma decisão automaticamente. Sou radicalmente contra isso, né? Não pode ter uma pessoa, uma tomada de decisão sem accountability, né? A palavra em inglês para culpabilidade. Alguém tem que ser responsável pelas ações, senão a gente se torna uma sociedade impessoal. E que tudo vale, e aí a forma de... Você pode oprimir sem ter responsabilidade. Então, a gente sempre toma cuidado, por exemplo, na empresa, e eu acho que como sociedade, como brasileiro, é o tipo de sociedade que eu quero viver, em que nunca tem uma decisão que é tomada puramente por um robô. Sempre tem que ter uma revisão humana, né, antes de tomar a decisão, obviamente com nível de proporção dessa, né, de fazer um despacho de uma viatura policial, alguma coisa nesse nível de importância, sempre tem que ter um ser humano por trás da decisão final. E essa pessoa tem que responder pelos atos dela, se aquilo ali, porventura, for uma coisa displicente. Então, essa é a nossa abordagem, e eu, como cidadão, também a postura como brasileiro. Você falou de China e de inteligência artificial. E aí eu vou juntar essa história toda com os dados. A gente tem praticamente... É claro que existem nuances e especificidades. Existem basicamente 3 grandes visões sobre uso e armazenamento de dados no mundo. Uma visão mais europeia, onde o dado é do cidadão, quase que um direito humano. Você é dono do dado que você produz, independentemente de onde ele é produzido. Você tem a visão americana, que privilegia as organizações que geraram esses dados. E, de novo, não é exatamente desse jeito. Ali existem nuances, mas essa generalização é possível. Um privilegia o ser humano, o outro privilegia a empresa, e uma terceira visão que acha que o dado é do Estado. O Estado participa nas empresas, o Estado tem controle sobre a vida do cidadão e, portanto, os dados podem ser usados pelo Estado se forem utilizados para o bem do Estado. Essa visão do que é o bem do Estado também é muito particular, mas o argumento é esse. Como você enxerga, diante disso, a tendência de uso de armazenamento de dados, de uso de dados e de inteligência artificial no Brasil? Perfeito.
Acho que a primeira coisa, né, para a gente discutir regulação, por exemplo, de inteligência artificial, primeiro tem que existir inteligência artificial no Brasil, né? E tem muitas empresas fazendo um trabalho super competente, mas a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. A gente está muito atrás dos polos de desenvolvimento de tecnologia, como Estados Unidos e China, principalmente. Eu não vou colocar a Europa nesse meio. Antes da gente querer regular isso de forma ostensiva, a gente nem sabe o que vai acontecer. A gente tem que ter uma indústria que existe aqui. Tem um medo, né, que está acontecendo na Europa agora. A Europa está ficando para trás tecnologicamente com relação ao resto do mundo. Um dos motivos, né, é o excesso de regulação. Não é interessante você montar uma empresa na Europa enquanto empreendedor, porque você vai ter um monte de amarrações desde o dia zero, que, obviamente, tudo pode ser defendido como uma coisa nobre, mas tem consequências. A gente tem que lidar, enquanto sociedade, com as consequências das regulações que a gente decide. Na Europa, a defesa última, né, da propriedade do dado e para o ser humano, né, que é da GDPR, que você estava comentando, isso tem consequências. Uma delas é que empreendedores europeus, tem um exemplo que saiu bastante na imprensa recentemente, foi da Stripe, uma empresa de meio de pagamentos gigantesca. São 2 irlandeses, a empresa vale 100 bilhões de dólares, que foram para os Estados Unidos para montar a empresa deles lá, porque na Europa seria impossível por tanta regulação, no caso dele, a regulação bancária. Trazendo de volta aqui, né, a parte de dados e da propriedade dos dados. Eu, enquanto indivíduo, defendo a soberania do indivíduo, né, sobre aquilo ali. Mas os dados públicos, né, que são da área pública, essa é uma parte nuançada, né? E existe, eu acho válido, né, esse questionamento que você colocou sobre a China, mas a gente também tem que entender o que funcionou na China, o que a gente pode aprender também com eles. Tem uma frase muito famosa do líder chinês Deng Xiaoping, que fez a liberalização da economia na década de 80, que ele fala: eu não me importo se o gato é preto ou branco, desde que ele pegue o rato. Né? O que ele estava dizendo por trás? Eu não importo se você chama isso de capitalismo, de comunismo, eu quero trazer prosperidade para o meu povo. O chinês é extremamente pragmático e sabe lidar muito bem com contradições. Eu acho que as respostas são possíveis em alguns lugares, você tem que privilegiar o indivíduo sobre tudo, em alguns lugares existe o bem comum e isso é importante para o desenvolvimento da sociedade. O que eu acho que falta hoje em dia, André, de verdade, na sociedade como um todo, é um debate adulto, né? A gente vai para um debate polarizado, que vai para um lado idealizado, enquanto que a gente está ficando para trás. A China está ficando mais rica que o Brasil, era um país de camponês há uma geração atrás, e a gente está aprendendo, está tomando muito pau deles. Então, eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho com eles também, não é só descreditar tudo que eles fizeram, tem algumas coisas que eles fizeram muito bem, e a gente tem que aprender com eles também. Claro, faz muito sentido. E nesse processo de aprendizagem, as questões éticas são fundamentais. E eu te pergunto, o que, do ponto de vista ético, a gente tem de exemplos positivos e negativos que podem influenciar os próximos passos da nossa sociedade, aqui no Brasil especificamente? Perfeito. Se me permite, eu vou falar brevemente da China, mas eu vou responder sobre o Brasil. Tem uma coisa muito maluca na China, eu falei que eles lidam muito bem com contradições, né? No micro, a China é extremamente anárquica, mais capitalista que os Estados Unidos, qualquer outro país. A diferença lá é que eles, novamente, no macro, se você começa a ficar muito grande, tem muita ingerência sobre o governo, você tem influência, aí o governo vai querer mandar em você. É meio como funciona a sociedade. Pensando aqui no ponto de vista ético, né, enquanto sociedade brasileira, a gente tem uma outra formação cultural, uma outra formação civilizatória. O que o Brasil, acho que precisa nesse momento, é realmente discutir o que a gente fez até hoje está funcionando. Acho que grande parte dos brasileiros, né, independente de espectro político, vai dizer, e eu vou falar agora especificamente sobre segurança pública, que não. A gente pode continuar tentando dar murro em ponta de faca, gastar mais todos os anos com ostensividade, com uma guerra ao crime que gera 45 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil, fora subnotificação, ou a gente pode tentar ter outra abordagem com relação a isso. Tem consequências que a gente não está disposto a discutir como sociedade. Coisas delicadas de, por exemplo, como que em alguns lugares a gente estava conversando antes, né, do Rio, em alguns lugares do Rio não existe soberania estatal. Isso não é razoável. E a proporcionalidade como isso tem que ser resolvido, infelizmente, não é com a mesma política de como é que você diminui roubo de celular na Avenida Paulista. É uma questão de soberania. Infelizmente, a gente vai ter que ter debates como, por exemplo, a volta de intervenção federal. São coisas que estão sendo discutidas nesse momento. E acho que o que falta na sociedade, de verdade, é ter capacidade de ter discussão adulta sobre o tema, e não discussão infantil de desqualificar um lado ou outro. Quando a gente olha para o ecossistema de startups e empresas que se relacionam com o governo,
as questões de isonomia são sempre muito debatidas. Então, a gente já viu muita coisa errada acontecendo na relação do governo, de governos em geral, dentro e fora do Brasil, com grandes empresas, agendas pessoais, todas as questões efetivamente de propina, dinheiro, ilegalidades que aconteceram nessa relação. E hoje, essa possibilidade acaba, de alguma maneira, sendo ampliada pela relação que os governos podem fazer com startups, pequenas empresas. Então, existe o juízo de valor sobre a agenda de um governo que compra de uma pequena empresa ou de uma startup que, eventualmente, pode ter recebido investimento de alguém do próprio governo ou de alguém que está na agenda do governo. Essa discussão é muito grande. Nos Estados Unidos, especialmente, isso tem saltado os olhos e alguns instrumentos têm sido desenhados no sentido de coibir as ilegalidades. Mas, por outro lado, a gente sabe que essas startups e pequenas empresas são mais ágeis, são mais velozes e conseguem entregar, dada a importância que o governo tem para elas, uma determinada tecnologia, um teste, uma funcionalidade que uma grande empresa não teria. Não tem agilidade numa grande empresa que se tem numa startup, isso é claro. Quando você vê essa relação das pequenas empresas, dos movimentos de inovação aberta com governos considerando essa questão da ética? Perfeito. André, excelente pergunta. Acho que um tema super atual. A gente teve um grande avanço, 2 anos atrás, com a aprovação do Marco Legal das Startups aqui no Brasil. Dentre várias outras coisas, ele prevê um modelo de licitação simplificada para que empresas de base tecnológica façam testes, provas de conceito, POC em inglês, de até R$1.600.000 por ano. Esse modelo prevê uma licitação, por exemplo, de 30 dias, um negócio super avançado. A gente gosta muito de criticar o Brasil, mas tem que fazer o jus quando a gente manda bem. Isso é bola dentro. Obviamente, tem potencial para abuso, mas aí você limita com o tamanho, Se o cara mal intencionado não vai querer roubar R$1.600.000, vai querer saquear muito mais do que isso. Nesses modelos de contratação, depois, se a startup se provar bem, o governo pode expandir aquele contrato. E isso, acho que destrava um potencial imenso. Se a gente pegar o Vale do Silício, o Vale do Silício surgiu nos Estados Unidos, muito do financiamento que estava por trás era da indústria de defesa americana. A própria internet, que a gente fala agora, foi o investimento da DARPA, que virou a ARPANET, que depois virou a internet. É necessário a gente ter um outro modelo de relacionamento do público com o privado. Tem uma empresa nos Estados Unidos que eu acho espetacular, André, não sei se você conhece, se chama Anduril. Eles fazem equipamentos de defesa mesmo. Estão fazendo míssil, coisas que a gente pensava no Vale do Silício há pouco tempo atrás, mas que na década de 50 era o que só se fazia. E o fundador teve exatamente essa visão. Não tem como, a gente vai perder a guerra para a China, a nova Guerra Fria, se as melhores mentes dos Estados Unidos não estiverem trabalhando por interesse nacional. E isso está acontecendo no Brasil também. As melhores mentes, fiz faculdade, que estudei na USP, ciência da computação, e na GV, administração. Todo mundo quer ir para o mercado financeiro, vai para onde o dinheiro está. Tem um monte de gente que é extremamente ambiciosa e tem um interesse de devolver para a sociedade o que recebeu, mas não se sente à vontade, por causa de várias coisas, de interesses escusos que acho que a última geração, que veio antes da minha, pelo menos, perpetuou. Eu tenho uma posição, assim, como CEO da Gabriel. As pessoas bem-intencionadas têm que se relacionar com o poder público, sim. Se as pessoas bem-intencionadas não se relacionarem, pessoas mal-intencionadas vão ocupar esse vácuo. Acho que teve na última geração, puxando a orelha coletiva, a gente teve pessoas bem-intencionadas foram, em algum nível, medrosas ou covardes ou qualquer outra coisa e deixaram de lado. Muito do problema que a gente tem hoje de corrupção é pelo esse vácuo que foi ocupado pelo submundo dos mais interesses. Tem um debate político, eu lembro, muito tempo atrás, a Marina Silva era candidata e ela foi acusada de ser elitista. Eu acho que ela falou uma coisa maravilhosa. O Brasil carece de elite, na verdade. O que falta nesse país é elite. É o pessoal que é bem formado, pessoal que teve tudo de bom dessa sociedade, de devolver para a sociedade. E não querer mudar do país e abandonar aqui o barco. Então, acho que, tentando conectar tudo isso que você falou,
Essas pessoas que estão pensando a ponta, que estão pensando a tecnologia, a gente tem sim que se relacionar com o público e a gente pode fazer diferente de como foi feito até hoje. É a nossa proposta na Gabriel também. Tem uma questão que chama muita atenção na nossa sociedade, e aí a gente falou, eu sou do Rio de Janeiro e vejo como no Rio de Janeiro a polícia ela enfrenta a descrença de uma parte da população, o que deveria ser justamente o oposto. E aí, independentemente das razões pelas quais as coisas se encaminharam para esse cenário, o fato é que ele existe. Há uma desconfiança do poder público em geral e das figuras do poder público que devem exercer a função de ajustar a sociedade, seja através de instrumentos legais ou através de uma ação num momento específico, como é a polícia. Um camarada vê um crime, ele precisa ligar para alguém, precisa ter confiança naquele agente de força da lei para que esse agente faça o seu papel no sentido de garantir que as coisas se mantenham em ordem. Quando a gente olha a inserção de tecnologia no suporte a essa engrenagem, certamente a desconfiança que existe em alguns desses agentes, ela vai se expandir para essas ferramentas tecnológicas e esses instrumentos que deveriam dar suporte. O mesmo juízo de valor que, infelizmente, acontece em relação ao poder público e aos agentes do poder público vão recair sobre a tecnologia. Como a gente vai conseguir lidar com isso e mudar a visão desses agentes? Perfeito. André, eu sempre digo assim, em qualquer lugar da sociedade, 95% das pessoas são bem-intencionadas, sempre tem 5% ali pessoas rasteiras, subterrâneas, em qualquer lugar. Pode ser aqui nessa empresa, na Gabriel, em qualquer repartição pública, sempre vai ter uns 5% ali de pessoas mal-intencionadas. Mas o grosso das pessoas quer fazer um bom trabalho. E eu pego o caso, por exemplo, das delegacias de polícia civil, com quem a gente é muito parceiro. A gente ajudou em 4.700 crimes, 231 pessoas foram presas por causa da inteligência que a gente entregou para eles fazerem o trabalho deles bem, que é de investigar, acusar e prender, se for necessário. E 8 pessoas também foram inocentadas de crimes que elas não cometeram. O que é o nosso papel aqui? Imagina que você é um delegado, né, de polícia civil, você é um investigador, você vai ter uma pilha de boletim de ocorrência gigantesca. E vai ter 3 pessoas, 4 pessoas no seu plantão para cobrir uma área gigantesca onde moram 500 mil pessoas. Essa é a realidade da polícia no Brasil. Não tem como, é impossível a quantidade de crime que chega ali todo momento conseguir investigar tudo. E aí fica essa sensação de impunidade horrível e o bandido também que rouba sabe que se ele não for pego na hora, não vai acontecer nada com ele depois. O que a gente tem que fazer é piorar a aposta para o bandido, deixando o policial, né, hiperprodutivo. Fazer da forma que a gente fazia antigamente, de policial ir lá entregar um ofício para cada prédio, pedir as imagens, aí um lugar a câmera não está gravando, o outro lugar a câmera é horrível, outro lugar não tem câmera. O policial não vai, ele vai focar nos crimes hediondos, homicídio, estupro e crimes de menor potencial ofensivo, assalto, roubo de transeunte, que é o que faz o cidadão médio ficar aterrorizado, pensar em mudar do país, pensar em mudar para o interior. E esse medo que a gente tem é por causa disso e dessa sensação de impunidade. O que a gente tem que fazer, a resposta passa necessariamente pela polícia. A polícia tem que funcionar. Eu não quero viver, eu tenho certeza que você não, num país com a polícia privatizada. Isso é o pior cenário do mundo. A polícia pública tem que funcionar para todos e a justiça tem que funcionar para todos. A nossa abordagem aqui tem sido, existe desconfiança? Vamos tirar a desconfiança. Existe dúvida? Vamos trazer luz sobre essa questão. O que a gente faz? Eu te falei sobre a proporcionalidade do uso do dado. Só vai usar dado na medida proporcional para não ter abuso também. Mas também vamos fornecer o dado da forma mais rápida, com a menor fricção, para o policial bem-intencionado, que é a grande maioria dos policiais que existem no Brasil, fazer o trabalho dele ou dela muito bem feito. A gente consegue mudar essa equação e a gente viu objetivamente em alguns bairros isso acontecendo. O bandido, ele é esperto, ele aprende que se tiver consequência no crime dele, ele vai roubar em outro lugar. E a gente vai cercar, a gente vai conseguir cobrir, deixar a polícia não só de uma região, mas do Brasil inteiro mais eficiente e começar a mudar a como a gente encara a segurança pública no Brasil. Esse é nosso sonho e isso necessariamente passa pelo Estado funcionando bem. Esse foi Eric Koser, CEO da Gabriel. Eric, muito obrigado por ter estado aqui conosco. É um grande prazer, obrigado a todos aí. Uma boa noite.
É isso, semana que vem tem mais. A gente se encontra por aqui para discutir a nossa sociedade cada vez mais digital. Um abraço para você que nos ouve ver. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.